Esta empresa já foi a maior do Brasil e uma das maiores e mais prestigiadas do mundo. Considerada a primeira multinacional brasileira, a Varig fez história em seus quase 80 anos de existência, mas teve um final trágico e conturbado, que até hoje é motivo de muitas especulações, pois em 2006 ela foi obrigada a encerrar suas atividades em um leilão muito controverso. Mas hoje você vai descobrir por que a história da Varig tem tanto a ver com o momento que estamos vivendo, por que uma empresa tão importante como essa deixou de existir perante a conflitos internos com o governo. Vamos descobrir agora! A grande empresa de aviação brasileira foi fundada em 1927 por um imigrante alemão em Porto Alegre. Otto Ernst Mayr fundou a Viação Aérea Rio-Grandense, mais conhecida pela sigla Varig. Como toda boa empresa, ela começou bem pequena e por décadas atuou somente na região sul, fazendo voos com seus aviões anfíbios. Após este período e chegando ao final da década de 30, veio o início da Segunda Guerra Mundial, o que levou a alguns conflitos de nacionalidade, e a Varig teve sua gerência passada totalmente para um brasileiro, Rubem Berta. Pois diante da aliança e alinhamento do Brasil com os Estados Unidos contra a Alemanha nazista, não era muito interessante ter um alemão comandando uma empresa de aviação no país. Já em 1942, a companhia começa a voar entre Porto Alegre e Montevidéu, sua primeira rota internacional. De 1945 para frente, a empresa, como muitas aviações comerciais, cresceram bastante, pois com o fim da Segunda Guerra, houve uma grande disponibilidade de aeronaves no mercado, que foram adaptadas para se tornarem aviões de companhias aéreas. Então, com os preços mais baratos para as companhias obterem essas aeronaves, houve um salto e um crescimento muito grande, fazendo a Varig também entrar nessa crescente, obtendo algumas clássicas aeronaves para aumentar sua frota. Com isso, sua concorrente da época também cresceu, a Panair do Brasil, que era uma subsidiária da Panam, que nos anos 50 se tornou 100% brasileira também. E ainda nos anos 50, a Varig obteve suas licenças para operar voos para os Estados Unidos, e foi aí que ela implantou sua marca registrada, que é os incríveis serviços de bordo, se tornando reconhecida no mundo todo por sua excelência e luxo nas viagens aéreas, divididas em várias classes e preços. Neste período de crescimento, a Varig e seus diretores, como Rubem Berta, teve muita proximidade com os governos da época, como Getúlio Vargas. Há quem diga que obtendo até algumas vantagens em acordos de expansão. Já em 1965, a Panair, então aérea brasileira com a maior malha internacional, vai à falência por erros administrativos, gestão e principalmente por conflitos de interesses com o governo militar que estava atuando no Brasil, intitulado Período da Ditadura Militar. A Varig assume as linhas da ex-concorrente para a Europa e se torna ainda maior no mercado. Já com o fim do período militar, entra o governo Sarney em 1985 e com ele uma série de burradas na economia tentando conter a inflação galopante da época. Com isso é lançado vários planos econômicos como o Plano Cruzado, Cruzado Novo e o principal problema que faria o país sangrar, o congelamento de preços. O Plano Cruzado congela então os preços das passagens, mas não os custos das companhias aéreas, que continuam subindo. Assim, todas as companhias aéreas da época passaram por períodos de quase falência e o acúmulo de muitas dívidas devido a essas políticas autoritárias do governo. Não só a Varig, mas a Transbrasil é uma das que nunca se recuperou por completo após o período. Por exemplo, imagina a empresa sendo obrigada a manter todos os seus preços congelados, enquanto quase tudo que ela precisa para funcionar, como combustível, peças de manutenção, são pagas em dólar, pois não se tinha no Brasil. Pois é, foi isso que o governo obrigou todos a fazer, a ponto de trabalharem tendo prejuízo extremo para não entregarem a empresa na mão do Estado. O período deixou muitas sequelas não só no setor de aviação, mas em qualquer ramo comercial do
do Brasil, pois com o prejuízo dos produtores, chegou a faltar até comida nos supermercados na época, provando mais uma vez que o mercado, quando é tratado com congelamento de preços, tende a punir todos, principalmente os mais pobres, que serão os primeiros a ficarem sem suprimentos. Mas a Varig, como algumas outras empresas, sobreviveram aos trancos e barrancos. Mas em seguida, outro período complicado chegaria, dando mais um golpe na aviação brasileira. O então presidente, em 1990, Fernando Collor de Mello, abre o mercado da aviação para as empresas internacionais e, sem um estudo prévio, causa uma grande concorrência desleal no mercado, que faria muito mal ao país. Segundo as próprias palavras de Cláudia Musa, professora de Ciências Aeronáuticas da PUC, ninguém até então tinha feito tão mal à aviação brasileira como Collor fez em 2 anos. A abertura de mercado repentina fez com que as empresas brasileiras que operavam com 200 aviões concorressem com uma que tinha 2.000 aviões. Você tem 200 aviões e os caras têm 2.000. Então você pode perder dinheiro durante quanto tempo? Até aí ótimo, pois concorrência é sempre bom para o mercado e para um serviço de qualidade. Mas fazer isso de uma vez em uma canetada causa complicações no mercado e prejudica principalmente as empresas locais, que são as que mais pagam impostos para o governo. Sendo assim, as companhias que já vinham de uma fase complicada da década anterior, com muitas dívidas públicas pelo fato dos congelamentos de preços, sofreram ainda mais. E a crise na Varig se intensificou. A empresa abre processos de restituição de valores para obter pagamentos que o governo a devia sobre os períodos dos planos econômicos, mas não é atendida. Diferente da Transbrasil, que por ter influência no governo na época, acaba conseguindo e obtém um respiro para continuar operando. Começa a ficar cada vez mais claro que, desde sempre, as empresas que quiserem continuar operando tinham que fazer grandes acordos com os governos, envolvendo cada vez mais esquemas fraudulentos gigantescos. E com toda essa crise, a empresa chega a demitir em 93 e 94 mais de 3.000 funcionários. E já em 1999, com a crise cambial no governo de Fernando Henrique Cardoso, a Varig tem um impacto negativo em seu balanço devido também a erros administrativos. A TAM, a esta altura, já se torna a maior concorrente da Varig no mercado doméstico e inicia suas operações para o exterior. Tudo isso com acordos de favorecimentos do governo. Parecia sempre uma rotatividade de esquemas com governos e nunca uma igualdade por competência e bom trabalho. A esta altura, a Varig já tinha perdido parte de sua frota e pagava aluguel por aeronaves, o que fazia sua conta final não fechar tão bem. E a Gol entra no mercado nacional, acirrando ainda mais a concorrência. E com os atentados de 11 de setembro de 2001, veio a crise aérea mundial com várias restrições e as dívidas da Varig aumentam ainda mais. Foi aí que veio sua última fase a caminho da grande falência. Uma nova era estava entrando no Brasil. O ano era 2002, eleições presidenciais. Segundo relatos de Paulo Antony, um membro comandante da Varig que atuou na empresa por 20 anos, o PT, quando em campanha, procurou o então presidente da companhia, Osiris Silva, para que contribuísse com a campanha de Lula. Osiris disse não à proposta. Depois disso, o então presidente do PT na época, José Dirceu, disse que se o PT fosse eleito, a Varig passaria a pão e água. E foi isso que aconteceu. Sabemos que em seguida o PT ganhou e assumiu o governo em 2003. Sendo assim, a mais tradicional empresa de aviação brasileira se viu em complicada situação e precisava de ajuda do BNDES, mas o governo de Lula vetou. Esta foi a época que deu início aos exorbitantes empréstimos do BNDES para países sul-americanos, financiando obras bilionárias com acordos alinhados com empreiteiras cheias de propinas e esquemas. Enfim, já deu para perceber o que aconteceu, né? Parecia algo totalmente combinado, pois até hoje o Brasil não recebeu pela maioria desses empréstimos, se tornando calotes gigantes para a economia.
Mas a empresa brasileira que gerava emprego e movimentos na economia do país teve sua promessa cumprida por José Dirceu e o PT. Como ministro-chefe da Casa Civil na época, Dirceu obrigou a Infraero a espremer a Varig e proibiu que a BR Distribuidora desse crédito para a companhia abastecer suas aeronaves. A prioridade era ajudar a TAM e a Gol, que a esta altura já tinha se tornado amigos do rei. Dali para frente, a empresa se viu encurralada e, devido ao endividamento, a companhia pediu recuperação judicial em junho de 2005 como última tentativa de se salvar. Funcionários da Varig chegaram a trabalhar por meses sem salários, acreditando que a empresa se recuperaria e não perdessem seus empregos. Mas não teve jeito. A Varig foi a leilão em 2006, sendo vendida por 24 milhões de dólares para uma empresa chamada Volo Brasil. E em menos de um ano depois, em 2007, a Volo Brasil vendeu a Varig para a Gol por 320 milhões de dólares. E quem cuidou do leilão e intermediou todas essas transações foi um tal advogado chamado Roberto Teixeira, que mais tarde foi descoberto que ele recebeu 5 milhões de dólares nessa jogada. Agora, para refrescar mais a memória, este tal advogado é o mesmo que defendeu Lula nos processos da Lava Jato e que hoje continua firme ao lado do partido sem nenhuma restrição para atuar na área, mesmo após ter admitido esquemas de propinas. Enfim, a Varig, após essa transição e venda, teve 5.500 funcionários demitidos de uma vez só por telegrama. Muitos sem seus direitos trabalhistas, ficando também com o calote do fundo de aposentadoria da empresa, que foi abandonado e invalidado. A empresa foi diluída na companhia Gol até sumir por completa, e até hoje tem funcionários na justiça lutando para receber valores indenizatórios. Este foi o triste fim de uma das maiores empresas brasileiras que já existiu, e o que podemos tirar de lição e refletir em todo este caso é que toda vez que uma empresa está envolvida com o governo, nunca sai coisa boa. Podemos dizer que o Estado, por cobrar altos impostos, vai ser sempre um sócio indesejável para o empresário, e juntando isso a acordos fraudulentos feitos por fora, a coisa fica ainda pior. O que vimos nessa história é que a Varig nunca foi uma empresa das mais honestas do mundo, pois ao longo de sua história também foi muito beneficiada por acordos com o governo, obtendo exclusividade em rotas e serviços, e que no final das contas também foi engolida por este mesmo mal. E quem saiu perdendo de verdade nisso tudo foi a nação de um país que fica sem estabilidade fiscal e assim sem boas empresas com investimentos sólidos e duradouros. E assim continuamos sendo o país do futuro que nunca chega. Se você já conhecia e gostou deste caso da Varig, deixe seu like, e se achou que faltou algum ponto a ser citado, deixe aí embaixo nos comentários. Esta é uma história muito longa e complexa de se contar em alguns minutos, então obrigado a você que chegou até aqui. Se curtiu, considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre economia, tecnologia e grandes histórias. E este foi mais um episódio de Incríveis Números. Clique em alguma das opções de vídeo da tela e nos vemos no próximo. Até mais!